que a paz de Deus, de Jesus, reina no coração de cada um, né, de nós que estamos aqui, de vocês que estão em casa, nos assistindo, os que estão vendo agora, os que vão ver mais tarde, né, que Jesus, que a espiritualidade possa abençoar a todos nós, né? E é com muita satisfação que mais uma vez, né, nós estamos aqui para esses momentos de paz, momentos de amor, silenciar um pouquinho a nossa agitação mental e buscar a calma, né, através da maravilhosa consolação que o Espiritismo vem nos trazer, né? Nessa noite de hoje, nós temos a satisfação de ter aqui com a gente o Cassiano Pimentel, né, que é lá do Templo Espírita Vicente de Paulo, né? O Cassiano já tem há 32 anos com as atividades muito bonitas, muito boas lá, que ele está com trabalho, grupo, né, de trabalho mediúnico e atendimento fraterno, né, Cassiano? E ele mesmo depois também pode falar alguma coisa, apresentando para nós o seu trabalho, né? E vamos então levar o nosso pensamento até a Deus, até a Jesus, né? Convidando a todos a fechar os olhos, entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, né? Para que nós possamos fazer a prece e dar início à palestra da noite de hoje. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aqui no NESC. Agradeço a Tânia o convite que me foi feito. E depois de muitos anos eu volto a essa casa, né? E é com grande alegria que eu faço isso, de uma maneira diferente, agora, numa época diferente, né? Em que a gente não tem esse contato pessoal, né, presente, mas enfim, certamente com uma possibilidade enorme de chegar à casa das pessoas. E não a nossa voz apenas chegar à casa das pessoas, mas essa vibração, essa energia tão boa que as casas espíritas irradiam e que agora não só fica restrito aqui dentro, mas chega até a casa das pessoas. Isso é muito bom. Quem estiver nos assistindo, eu agradeço a atenção, quem estiver nos assistindo, aproveitem esse momento para receber essas energias. Nós não estamos numa casa espírita qualquer, se é que existe uma casa espírita qualquer, essa casa é especial,
de grandes trabalhos, de grandes energias, e certamente todo mundo está sendo beneficiado nesse momento. Mas vamos lá. O tema que eu escolhi para conversar com vocês é um tema que eu acho muito profundo, muito interessante, porque o tema é construindo nossa transição. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque é voz corrente hoje na doutrina espírita ou no movimento espírita a transição planetária que nós estamos vivendo, o momento de transição que nós estamos vivendo. E, infelizmente, a maior parte das pessoas, quem é espírita, pensa assim, e quem não é, tem uma curiosidade muito grande sobre esse tema, mas ambos, tanto quem é espírita e quem não é espírita, acabam se perdendo um pouco na reflexão do que é a transição planetária. Muitos acreditam que ela acontecerá no estalar de dedos. E quando nós menos esperarmos, o planeta já estará numa condição de regeneração e não mais de expiação e provas. E nós temos sido orientados exaustivamente pela espiritualidade de que não é bem assim. Primeiro que essa transição, ela não é rápida, ela é lenta. Ela já começou há muito tempo atrás e ela tende a se agilizar nos próximos tempos, de tal maneira que nós teremos pouco tempo, quem está encarnado e quem não está encarnado, para se adequar, para se ajustar e para se preparar ou não para usufruir dessa transição planetária de forma saudável e poder ter um espaço, um lugar de merecimento no próximo planeta que a Terra terá, né? Que será um planeta de regeneração. A espiritualidade tem dito que uma quantidade enorme de espíritos encarnados e desencarnados irão embora da Terra. Serão exilados para outros planetas que estão começando o seu estágio de planeta de expiação e provas. Quando nós estamos findando o nosso, esses planetas estão começando. Portanto, espíritos que não se ajustarem moralmente a essa nova condição de planeta de regeneração serão exilados, serão levados para recomeçarem o seu aprendizado nessa nova escola, nesse novo lar planetário. Portanto, nós temos um período, uma carência, vamos dizer assim, entre o momento que nós vivemos e aquele momento futuro de um planeta já em regeneração, que é o período de transição. Mas a transição, como eu dizia no começo, ela não acontecerá de forma espontânea e automática. Não é como alguns espíritas e não espíritas acabam pensando que existe um grupo de espíritos recebendo ordens do Cristo para que façam a transição. Não. Quem fará a transição planetária somos nós. Nós é que faremos a transição planetária. Ninguém a fará por nós. Nós é que faremos essa transição. E para fazermos essa transição, é muito importante que nós comecemos a aumentar a nossa capacidade de percepção sobre a vida. O que é a vida? E é incrível como nós vivemos um momento extremamente rico para esse processo, para esse exercício. Enquanto muitos lamentam a pandemia, nós devemos fazer como muitos espíritos têm nos orientado, aproveitar o momento da pandemia para refletir sobre a vida, sobre o planeta, sobre o mundo. Ou seja, como é que nós vemos e sentimos o planeta em que nós estamos? Ele é um planeta ruim? Ele é um planeta razoável? Um planeta bom? Um planeta muito bom? Como é que cada um de nós consegue perceber o planeta que nós vivemos? Por quê? Porque é importante nós conhecermos o nosso planeta e não apenas ocuparmos ou estarmos nele. É necessário nós conhecermos o nosso planeta. E quando eu falo planeta, não só fisicamente, mas a humanidade que está nele, né? O agrupamento de espíritos que aqui está, nós precisamos nos conhecer. Porque nos conhecendo, nós teremos condições de ter uma avaliação do que é o planeta. E em cima dessa avaliação, nós teremos a possibilidade de ter um comportamento, uma postura, atitudes dentro desse processo de transição. Entendendo que, mais uma vez, a transição ela só acontecerá por obra nossa. Não farão isso por nós. Nós somos intuídos, somos amparados, somos estimulados permanentemente pela espiritualidade maior
para que nós sejamos fortes, seguros no processo de autotransformação, de autoconhecimento e de autotransformação. Mas quem efetivamente fará a transição somos nós. E por que nós vivemos um momento extremamente rico? Porque nós vivemos um momento de contradições. E toda contradição, ela se insere dentro de um processo dialético. São o choque das contradições que faz com que nós melhoremos. Quando nós sentamos para debater, nós tiramos no final do debate um ponto de vista em comum que nos faz melhores. Assim é a transição planetária, assim é os tempos que nós vivemos atualmente no planeta. Nós vivemos uma época de conflitos, nós vivemos uma época de intolerância, de corrupção, de preconceitos, de descrédito da sociedade, né, perante as instituições. Nós vivemos uma época de injustiças sociais, né, acúmulo exacerbado de riqueza nas mãos de poucos e miséria absoluta nas mãos de tantos outros, na vida de tantos outros. Nós vivemos uma época de pandemia, né? Todas essas questões que eu pontuo são questões que precisam necessariamente permear as nossas reflexões. Fazendo isso, nós estaremos nos preparando, construindo a nossa transição planetária. Eu ouço muitas pessoas dizerem que anseiam, né, enormemente que nós passemos logo por essa pandemia para que nós possamos voltar à normalidade. Mas qual normalidade? A normalidade de antes da pandemia? Essa normalidade, ela é responsável pelo que nós vivemos hoje. Será que nós temos que necessariamente voltar para essa normalidade ou nós precisamos construir uma nova normalidade? Caiu. Tivemos um pequeno probleminha técnico, que faz parte da transição planetária. Mas, como eu dizia, muitas pessoas têm expectativa de voltar à normalidade de antes. Mas essa normalidade é a normalidade de conflitos, de intolerância, de corrupção, de preconceitos, né, de descrédito da sociedade perante as instituições, de injustiças sociais, de pandemia. E tudo isso todos esses problemas que nós vivemos atualmente no planeta foram e são ocasionados pelas atitudes nossas. Portanto, essa é a normalidade que nós tínhamos. E se nós queremos construir e participar efetivamente da transição planetária, nós temos que efetivamente provocar essa construção desse processo dentro de cada um de nós. Nós precisamos pensar, nós temos uma ideia de qual é o mundo ideal que nós queremos, né? O mundo ideal é um mundo feliz, né? E essa felicidade, ela é individual ou ela é coletiva? Porque se ela for individual, nós não estaremos inseridos na transição planetária.
Porque se for uma felicidade individual, nós estaremos apenas cultivando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso individualismo, a nossa arrogância, tudo aquilo que ao longo da história da humanidade tem nos prejudicado. Mas faz parte da evolução do espírito, da construção da nossa evolução individual. Mas nós vivemos um drama hoje extremamente grande em todo o planeta, porque nós precisamos mudar o comportamento e a postura da humanidade. E essa necessidade da mudança é o que se chama transição planetária. Por isso que é importante, mais uma vez, reafirmar. Essa transição planetária, ela não acontece de forma de fora para dentro. Ela acontece daqui para fora, ou seja, de dentro de cada um de nós para o coletivo, para a sociedade. Se nós não fizermos a tão dita reforma íntima, reavaliando valores, atitudes, comportamentos e estabelecendo uma regra nova nas nossas relações com a humanidade e com a natureza, nós não estaremos inseridos no processo de transição planetária. O planeta está exausto. Eu vejo, hoje mesmo, eu estava vendo dois assuntos muito interessantes sobre a questão do planeta, fisicamente falando, não moralmente. Uma delas foi a chegada de uma nuvem de gafanhotos vindo da Argentina, que está deixando os produtores do Rio Grande do Sul extremamente apreensivos, porque ela tem um poder de destruição muito grande. E alguns ambientalistas, que eu pude ler hoje, dizem que esse desequilíbrio que está acontecendo é em função do próprio homem que, primeiro, está utilizando um percentual, um número de agrotóxicos enorme nas suas produções, de tal modo que está destruindo, matando os predadores naturais dos gafanhotos. Tudo em nome do ganho de produtividade, do aumento do ganho de produtividade na produção e no pasto. Ou seja, virá aí uma nuvem de gafanhoto que poderá destruir tudo isso. E o homem não aprende com isso. Outra fala mais preocupante ainda que eu vi foi um biólogo dizendo que o potencial de vírus que a Amazônia tem, se ela continuar sendo destruída, como está sendo nos últimos 2 anos para cá, é tão grande que o Covid-19 será fichinha perto dos vírus que estão dentro da Amazônia, naturalmente lá existentes, fazem parte da natureza da Amazônia, do ambiente, né, da Amazônia, e que se continuar a devastação, nós teremos esses vírus espalhando pelo mundo com um poder de destruição muito maior do que o Covid-19. Então, tudo isso nos leva a quê? A uma reflexão. Será que nós queremos voltar à normalidade de antes? Ou nós queremos nos inserir no processo de transição planetária sendo agentes ativos dela? E não apenas espectadores. Porque não há espaço para espectador na transição planetária. Ninguém fará ela por nós, como eu já disse. Nós é que faremos. E por que nós estamos aqui? Por que nós estamos passando por toda a experiência? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Obviamente, que se refere à Terra. Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ora, a transição planetária é um instrumento e um caminho para chegar à perfeição. Se nós não formos agentes ativos das nossas próprias atitudes, da própria transição, como é que nós estaremos inseridos nesse novo planeta, nesse novo mundo de regeneração? Não tem a menor possibilidade disso acontecer, né? E mediante isso fica a pergunta: qual a referência de felicidade, de mundo feliz ou mundo feliz que nós temos? Na pergunta 920, também do Livro dos Espíritos, os Espíritos dão uma dica sobre esse tema da felicidade na Terra. Ele diz, o Kardec pergunta, né? O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Os Espíritos respondem, não. Visto que a vida lhe foi dada prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Por que os espíritos respondem desse jeito?
Porque Jesus disse, a verdadeira felicidade não é desse mundo. Ora, nós não seremos felizes na matéria. A matéria, o corpo físico, as encarnações, a vida material na Terra, é apenas um período de transição. Hoje, nós ainda temos um planeta de expiações e provas, passando para um planeta de regeneração. Mais à frente, na evolução dos planetas, seremos um planeta ditoso, depois císticos, porque existe toda uma escala evolutiva no planeta. O planeta evolui, mas os espíritos que aqui habitam evoluem junto com o planeta, né? É uma simbiose evolutiva. Nós precisamos nos ajudar. O planeta ajuda o espírito aqui existente e nós ajudamos o planeta a evoluir. O que acontece é que um dia seremos evoluídos a tal ponto, mesmo na Terra, que não aguentaremos corpos físicos como os conhecemos mais. Mas enquanto isso não acontecer, nós vivemos num planeta com limitações à felicidade. Mas nós podemos construir, porque Emmanuel dizia isso, nós podemos construir uma relativa felicidade na Terra, desde que nós assumamos a responsabilidade individual, para que nós possamos contribuir com a felicidade coletiva. Não existirá condições para um planeta de regeneração enquanto existir um único espírito aqui habitando, limitado ou excluído de qualquer possibilidade mínimas. Enquanto existir alguém passando fome, enquanto existir alguém sofrendo de intolerância ou de preconceitos, nós não seremos um planeta em regeneração. Portanto, para combater preconceitos, para combater intolerâncias, não bastam leis, bastam atitudes. São necessárias atitudes. Eu via recentemente algumas pessoas dizendo sobre a questão do racismo, que surgiu muito forte durante esse período da pandemia, né? Porque realmente está aflorando, as pessoas estão visualizando com mais clareza o racismo que existe em todo o planeta, em todo o mundo, mas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente em relação à questão do racismo negro, né? Eu via recentemente alguém dizendo que não basta se dizer antirracista, é necessário ter atitudes de combate ao racismo. Assim é também nas nossas vidas pessoais com tudo o resto. Para nós construirmos a nossa transição, não basta nós dizermos que somos contra isso ou aquilo, que não queremos isso ou aquilo. Nós temos que efetivamente atuar para que essas coisas se transformem. E nós espíritas, nós temos um papel fundamental nessa história. Eu costumo dizer que nós somos a primeira geração da humanidade. Olha só, preste atenção no peso disso. Nós somos a primeira geração da humanidade que temos uma escola do espírito, que são as casas espíritas, que são os centros espíritas. E que temos uma cartilha para que nós possamos usufruir dessa escola que nos ensina tudo o que nós precisamos sobre a vida, que é a doutrina espírita. E por que nós somos a primeira geração? Porque nós somos privilegiados, nós fomos escolhidos por Deus para que nós pudéssemos ter contato com a doutrina espírita e nos tornássemos os primeiros espíritas, efetivamente, por escola do espiritismo? Não. É porque nós temos um compromisso, e aí, caros irmãos, confrades espíritas, fiquem apreensivos com o que eu vou dizer. Nós temos um compromisso muito sério. Nós temos a responsabilidade hoje de aprender do doutrina espírita, praticá-la na nossa vida, para que nós sejamos amanhã, nas futuras encarnações, os divulgadores da doutrina espírita mundo afora. Para que o Brasil seja realmente o coração do mundo, né, e a pátria do Evangelho. Dessa maneira é que nós efetivamente levaremos o conhecimento, a doutrina dos espíritos para o resto da humanidade. Então nós hoje, estudiosos do espiritismo, não somos privilegiados. Nós somos sim espíritos altamente compromissados e comprometidos em relação ao nosso passado, de tal maneira que tenhamos o compromisso e a responsabilidade de aprender, praticar nas nossas vidas, para que amanhã, nas futuras encarnações,
nós estejamos dispersos pelo planeta, ensinando a doutrina espírita para o resto da humanidade. Para aqueles que precisam do conhecimento da doutrina, auxiliados na construção da sua própria transição planetária, da sua transição íntima. Então, nós temos uma grande responsabilidade sobre isso, né? E o que é preciso para isso? Para nós espíritas, principalmente nesse primeiro momento, e evidentemente para toda a humanidade, fazer a transição íntima, fazer a reforma. Fazer a reforma íntima, né? O mundo ideal que nós queremos, ele é o resultado da somatória das ações individuais. Resultado das somatórias individuais. E só ocorrerá isso quando nós entendermos que não é a obrigação do outro, né, garantir a minha felicidade. Mas é incrível que aí apresenta uma contradição até. Não é obrigação do outro garantir a minha felicidade, mas é minha obrigação contribuir com a felicidade do outro. Então, portanto, a minha felicidade sou eu quem constrói. E eu só construo essa felicidade na medida em que eu faça transformações íntimas, em que eu me situe melhor e que eu contribua na construção de uma nova normalidade para o planeta Terra. Aproveitando a oportunidade da pandemia, não para ficar injuriado, para ficar cansado de me isolar do resto da sociedade, não para me blasfemar sobre as perdas materiais que eu supostamente estou tendo, porque não estou trabalhando, não estou produzindo. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro e ninguém nega isso. Mas é uma oportunidade para que nós também reflitamos por que certas perdas materiais são tão importantes para mim e que poderiam ser relativizadas. E eu não faço isso. Será que é porque eu dou tanto valor à matéria, mais do que deveria? A pandemia está tendo essa função também, de nos mostrar o tanto que nós exagerávamos nas nossas necessidades. Que elas são maiores, são muito maiores do que verdadeiras, né? E a irmã Cidufo, ela nos dá uma fala, nos dá algumas dicas interessantes, que na construção desse processo, no nosso esforço de construção da felicidade, há a necessidade de se garantir uma coisa chamada autonomia, né, de cada um. E ela nos mostra 4 vivências que a gente tem que praticar, para a gente caminhar por final dessa minha fala com vocês, né? A primeira vivência, extremamente importante, até porque os espíritos, de um tempo para cá, têm batido muito nessa tecla. A autoestima. A autoestima. Jesus, quando Jesus foi questionado sobre qual era a maior lei, ele dizia: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele emendou, dizendo o seguinte: e a segunda grande lei é amar ao próximo como a ti mesmo. Nós já prestamos atenção nessa fala de Cristo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu só amo o outro quando primeiro eu me amo. Quando eu primeiro conseguir desenvolver, compreender e desenvolver o amor próprio. Porque quando eu me amo, se torna muito mais fácil amar o outro. Então a autoestima é o aprendizado do valor pessoal, né? E quem se ama sabe sua real importância. Essa é a primeira vivência que a irmã Cidufo nos passa. A segunda é a resistência emocional, que é a capacidade de nós suportarmos os próprios sentimentos, que não são fáceis. São muitas vezes dúbios, contraditórios, e que não tem nada de errado nisso, porque faz parte do processo de reforma íntima. É olhar para dentro de nós mesmos, enxergarmos os nossos sentimentos contraditórios, não fugir daqueles que nós não gostamos, encararmos eles, porque na medida em que nós constatamos que há coisas erradas dentro de nós e que nós não gostamos, é quando nós começamos a nos sentir preparados para fazer a mudança íntima, fazer essa construção da transição planetária dentro da gente, né? A terceira vivência que ela nos coloca é saber o que se quer. Saber o que se quer é muito diferente daquilo que a gente observa. Fazer o que os outros querem que nós façamos. Saber o que se quer. Somente fazendo escolhas
nós descobrimos quais são as nossas verdadeiras aspirações. Nós temos que fazer escolha. Nós temos que ter coragem de fazer escolha. Isso me atende, isso me interessa, isso me satisfaz, isso me agrada, isso não. Não? Algumas dessas escolhas incluem, inclusive, uma corajosa decisão, né, de romper com as velhas muletas mentais. Porque nós somos cheios de muletas mentais. Nós nos apoiamos em desculpas, em fugas, né, em escapes. E a quarta vivência que ela nos fala é exatamente o que eu disse agora mesmo: escutar os sentimentos. Né? Nos nossos sentimentos está o mapa do nosso plano divino. Olha que bonito isso que ela diz. Né? E aprender a ouvi-los sem os ruídos da ilusão será a nossa sintonia com Deus interno. Quando a gente escuta os nossos sentimentos, nós desenvolvemos um processo de autoconhecimento, e quando nós fazemos esse processo de autoconhecimento, nós encontramos o nosso lado sombrio para fazer uma limpeza dele, para jogar luz sobre ele, e ao mesmo tempo encontramos o nosso lado belo para potencializá-lo. Então esse exercício, esse esforço é exatamente a construção da transição planetária em nós. Porque quando nós praticamos isso dentro de nós nos fortalecemos, e dessa maneira, ao fortalecer, nós conseguimos nos expandir. E nos expandindo, nós nos juntamos com os outros e construímos a transição coletiva do planeta. Mas é muito importante que nós tenhamos claro isso. Primeiro, que a transição planetária é obra de cada um de nós individualmente. Segundo, nós precisamos efetivamente combater todos os males, os vícios que o planeta tem até hoje. E terceiro, aproveitar as oportunidades, como a própria pandemia e como todas as discussões que acontecem na sociedade, para que nós consigamos construir dentro de nós a nossa opinião, fazer as nossas escolhas e caminhar, construindo a nossa transição planetária. Assim, efetivamente, nós estaremos dentro dela. E eu deixo uma reflexão para terminar. O lado ruim do mundo em que vivemos, é reflexo do que ainda nós somos. Espíritos imperfeitos. Essa é a razão das encarnações, para que nós possamos construir o aperfeiçoamento nosso espiritualmente. Obrigado, uma boa noite. Fique em casa, porque esse é o conselho maior, e aproveite esse momento de resguardo, de quase que solidão para muitos, para refletir, para pensar um pouco como é que nós queremos participar do mundo tão logo o mundo se abra novamente, para que nós possamos estar com a sociedade, com quem nós amamos, com quem nós gostamos, e fazendo as coisas que são importantes para nós. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o lar de cada um de vocês. Obrigado. Aproveitando, a pedido da Tânia, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Eu quero agradecer a Jesus a oportunidade do nosso estudo, quero agradecer aos Espíritos a permanência, a tolerância, a persistência que todos eles têm para com cada um de nós, sejam os nossos mentores pessoais, sejam os mentores dos nossos trabalhos, porque nós sabemos que há uma interação profundamente estabelecida entre todos nós e que nós precisamos abrir os nossos ouvidos com mais permanência, com mais intensidade, para ouvir nos nossos corações a voz que vem desses nossos irmãos, nos intuindo, nos orientando, nos sustentando nas nossas decisões. Pedindo que cada um de nós agora, nos nossos lares, nas nossas casas, sejamos banhados por essas vibrações imensas e maravilhosas que vêm do mais alto, nos tocando profundamente nas nossas ansiedades, nas nossas dores, nas nossas inquietações, e mostrando que tudo isso passa, que tudo isso é passageiro, e que aquilo que efetivamente nos importa é o que nós podemos construir de bom para cada um de nós e para toda a humanidade. Que Deus nos proteja sempre, que os bons amigos espirituais estejam sempre conosco e que o nosso caminho seja sempre iluminado pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Vem
de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da